Bom, vamos lá, pessoal. Mais um módulo aqui de cinemática, tá? Agora que a gente aprendeu a mapear um ponto que se move pixel com rígido, que translada e rotaciona no plano, a gente vai construir a teoria que amarra posição, velocidade e aceleração, tá? Então, o primeiro passo, tá? Nossa premissa básica, né? Todos os corpos são rígidos e indeformáveis, ou seja, os vetores locais, né? A representação de qualquer ponto do corpo em relação ao referencial do próprio corpo é constante. É basicamente isso que a gente está querendo assumir, tá? Não há um movimento relativo em relação aos referenciais locais. Tá. Então, como é que a gente vai fazer isso, tá? Para cada corpo, cada elo, eu vou tacar um referencial fixo nele. Pode ser no meio, pode ser num nó, numa junta, tá? Pode ser em qualquer lugar. E sempre nas juntas, para facilitar a nossa vida. Tá? Você coloca o elo na junta alinhado com o elo. Coloca o referencial, desculpa, com origem no nó da junta, tá? E alinhado X ou Y com o elo, tá? Com a direção da junta, uma junta prismática, uma junta de internação, tá? Então, para cada referencial eu vou ter três variáveis, certo? XI, YI e FI, que é posição da origem do referencial, é o RI, a gente vai chamar, e o ângulo dele em relação ao que você está definindo, tá? E aí, tanto faz se vai ser em relação ao referencial inicial, tanto faz se vai ser em relação ao referencial anterior. Lembre-se, a gente está trabalhando com coordenadas generalizadas. Eu não preciso trabalhar com tudo em relação ao inicial, tá? A própria posição do referencial eu poderia definir como sendo em relação ao referencial anterior. Tanto faz. Contanto que você defina uma coisa e continue trabalhando com ela, tá? Mas vamos lá. Esse é o nosso vetor QI, tá? O mecanismo, né, vai ser o conjunto dos nossos QIs. Nosso grande vetor Q, Q1, Q2, blá blá blá, blá Qn, tá? Vai ser o nosso vetor de coordenadas generalizadas, tá? Quantas componentes ele vai ter? São 3 componentes para cada corpo, então vai ser 3 vezes o número de NB, número de corpos, número de elos, por 1. É um vetor coluna, com 3 corpos, 9 coordenadas, 4 corpos, 12. Tá? Ou seja, NC, que é o número de coordenadas, é 3 vezes NB. Só que o nosso mecanismo, né, ele tem as juntas que servem justamente para restringir graus de liberdade. Cada junta pode ser modelada como se fosse uma restrição. Uma restrição é uma equação que vai relacionar as coordenadas, os movimentos, os graus de liberdade de um mecanismo com os graus de liberdade do outro elo, de um elo para o outro elo, para manter a característica daquela junta ao longo da evolução, ao longo do tempo. Né? No mundo matemático, a junta não existe, então a gente tem que fazer com que a junta seja levada em consideração. Como é que a gente faz isso? Com uma equação de restrição. E aí as equações elas podem ser de basicamente duas formas. Elas podem ser holonômicas ou não holonômicas. Equações holonômicas são equações algébricas. Equações não holonômicas são equações diferenciais
não integráveis, tá? É isso, equações diferenciais não integráveis. Ou seja, eu não posso transformar em uma equação algébrica, tá? As holonômicas se dividem em escleronômicas ou estacionárias e reonômicas. As escleronômicas, que é da grande maioria no nosso caso, não dependem do tempo. O relacionamento dela é o mesmo, independente do instante de tempo. As geonômicas dependem do tempo, tá? Basicamente, a gente vai trabalhar com holonômicas, escleronômicas, tá? Não holonômicas a gente não vai abordar. Só vai usar não holonômica lá em dinâmica, lá no finalzinho de dinâmica, tá? Mas a princípio, só holonômicas a gente vai trabalhar. Tá. Então, se eu tenho NC coordenadas, eu tenho NC possíveis graus de liberdade. Eu tenho que definir tantas equações de restrição quanto graus de liberdade eu tenho que restringir para deixar livres, ou seja, sobrando, né, tantos graus de liberdade quanto eu tenho no mecanismo. Logo, eu tenho que ter a NH, restrições cinemáticas, que é justamente o número de coordenadas menos o número de graus de liberdade. Por isso que é importante fazer análise de graus de liberdade. Porque com o número de graus de liberdade, com o número de elos, eu calculo quantas restrições cinemáticas eu vou ter que ter. NH porque é de holonômica, né? Então eu vou construir, tá, um vetor φ maiúsculo K, que vai depender de Q e T, que vai ter NH linhas, que vão ser as NH equações de restrição que o meu mecanismo precisa ter. O sistema com NDOF, graus de liberdade. E para cada grau de liberdade, eu quero analisar um determinado comportamento dele. Então, se a biela girar com velocidade angular constante, se o bloquinho, a cabeça do pistão, eu quero que ela faça um movimento harmônico. Qual vai ser? Por exemplo, outro mecanismo. Um bloco deslizando no plano, que é um mecanismo, tá? Pode ser considerado um mecanismo. Importante lembrar disso. Se eu quero uma trajetória circular, sei lá, você vai pegar o grau de liberdade, vai atribuir o movimento às partes livres do mecanismo, tá? Porque você pode, se você tem um grau de liberdade, você pode aplicar movimento em um ponto dele. Você pode atuar em um ponto. Não quer dizer que o biela manivela só tem um grau de liberdade, você só pode usar o ângulo. Não. Você pode usar qualquer variável com entrada. A questão toda você só tem uma entrada. No 4 barras, você só tem uma entrada. No braço robótico, você tem 6 entradas. Eu posso fazer um movimento em cada motor. Tenho 6 motores, um movimento em cada motor. E esses movimentos são independentes. Eu tenho 6 graus de liberdade. Tá? Esse conceito é importante. Tá? Você vai ter N DOF, equações que vão impor o movimento ao ponto que você quiser, ao ponto que for. Se você estiver fazendo simulação de movimento de um mecanismo real, ao ponto que for imposto o movimento. Tá? Se tiver um pêndulo espacial, por exemplo, você pode querer que o seu bloco desenhe por exemplo, um círculo, e aí você quer saber qual tem que ser a variação da manivela para isso. É uma ideia, é um problema a ser resolvido, vou assim dizer. Tá? Mas no caso desse biela manivela espacial, você tem 2 graus de liberdade. Tá. E no final a gente vai juntar o vetor de restrições cinemáticas, que são aquelas que restringem o movimento, com o vetor de restrições diretoras, que são aquelas que impõem o movimento, e um único vetor φ, que vai ter NH mais NDOF, ou seja,
NC coordenadas, tá? E esse vetor, ele é um grande vetor de equações não lineares, todas iguais a zero. Logo, isso é um grande sistema de equações não lineares, em que, para cada instante de tempo, dependendo, obviamente, do mecanismo, existe uma ou mais possibilidades, tá? De vetor Q que atendem a esse conjunto de restrições. Ou seja, conjunto de valores para Q que gera uma pose viável, uma postura viável, uma configuração viável para o seu mecanismo. Tá? Ou seja, se eu resolver φ igual a zero para um dado t, eu tenho a posição do mecanismo, uma posição válida do mecanismo. Ou seja, eu sei resolver o problema de posição. Como é um sistema de equações não lineares, eu tenho que usar, por exemplo, tá? Newton-Raphson para resolver. Simples. Problema. Newton-Raphson é baseado em jacobiana. Se a jacobiana for singular, não resolve. Tá, mas eu estou falando cinemática, eu quero velocidade, eu quero posição. E aí? Que não é x, y e φ variam com o tempo? Variam. Mas x, y e φ não são funções explícitas do tempo. Então, eu não posso derivar direto para achar que é ponto que é dois pontos. Tá? Mas como φ depende de Q e T, usando a velha regra da cadeia, quando eu derivo φ, fica a derivada de φ ponto é a derivada de φ em relação a Q dq dt, mais a derivada de φ em relação a t, onde φq é a jacobiana de φ em relação a q. Ora, a jacobiana eu sei calcular, é uma matriz. Φt eu sei calcular, é um vetor derivado em relação ao tempo daquelas equações. Então eu posso resolver um sistema linear, φq que é ponto igual a menos φt, que a gente vai denominar de nu, tá? E aí eu calculo que ponto. Olha que bom. Com apenas, tá, um sistema linear, eu relaciono a jacobiana, a velocidade, tá, através da jacobiana, com o vetor nu, tá? Que eu vou ter que calcular, obviamente, para todos juntos. E a aceleração? Vou pegar isso aí e derivar de novo, tá? Aí φ dois pontos é φq, que é dois pontos, mais φq que é ponto, deriva em relação a q, que é ponto. Tá? Lembrando que φq que é ponto é um vetor, eu faço jacobiana desse vetor, eu multiplico por q ponto, φq que é ponto depende de q e t, e q ponto. Aí eu derivo em relação a q, em vez de q ponto de novo. Mais φtq mais φqt mais φtt. Tá? É derivado em relação ao tempo em relação a q, derivado em relação a q em relação ao tempo e duas vezes em relação ao tempo. Aí a gente pega fiquei aqui dois pontos, fica de um lado, passa todo o resto para o outro, e a gente chama tudo que está do outro lado de gama. Ponto. De novo, eu consigo relacionar a minha jacobiana, através da minha jacobiana, a minha aceleração com o vetor gama. Depende de φ. Ou seja, eu resolvo um outro sistema linear, tá? E
calculo a aceleração. Ou seja, sendo a jacobiana não singular, eu tenho dois sistemas lineares para o cálculo da aceleração e velocidade do mecanismo. Tá? Então, resumindo, como é que vai funcionar? Eu vou construir o problema de análise de posição φ de QT igual a zero. É um sistema de equações não lineares. Achei uma posição válida? Calculo a jacobiana, calculo o vetor nu, calculo o vetor gama. Aplico essa posição que eu achei lá na análise de posição. Tá? Eu pego a posição, o valor de Q, aplico na jacobiana, aplico em nu e aplico em gama, calculo para aquela posição nu, φ, Q e gama e resolvo sistemas lineares para achar Q ponto e Q. Dois pontos. Com isso, né, eu tenho posição, velocidade e aceleração, estimo uma nova posição, resolvo o problema de posição, faço velocidade e aceleração e assim por diante até o infinito. Agora, tá? E aí é a introdução para a próxima aula. Bom, eu tenho um número finito de tipos de junta. Eu tenho junta de revolução, eu tenho junta prismática, eu tenho junta de uma junta onde eu fixo a direção de translação, tenho junta onde eu amarro. Ah, eles estão girando juntos, logo os ângulos são iguais. Coisas desse tipo. Então, seria muito legal se de uma forma genérica eu conseguisse ter a equação do jacobiano, o nu e o gama a cada tipo de junta. Porque tem a restrição, o jacobiano, o nu e o gama. Ah, se eu tenho uma junta de rotação entre o corpo 1 e o corpo 3. Ah, eu sei a junta de rotação entre I e J. Faço I igual a 1 e J igual a 3. Substituo nas equações J por 1 e por 3. E pronto, resolvido. Eu já tenho todo o equacionamento para essa junta pronto. Basta jogar e combinar isso tudo na matriz do sistema, nas matrizes do sistema, nos vetores do sistema. E aí você fica com um método estruturado, onde você não precisa pensar, não precisa fazer conta, tá? De dedução, de derivada, de produtos de matriz, não. Você vai ter as matrizes, os equacionamentos já pré-prontos, você só substitui em cima os valores e pronto. E você resolveu o seu problema de cinemática. Você construiu todo o seu equacionamento. Vai bastar você implementar isso em algum lugar e simular. Tá? Então é isso que a gente vai fazer na próxima aula. É começar a deduzir. Deduzir não, demonstrar não vou demonstrar. Mas mostrar de uma forma estruturada como empregar como as principais juntas e os seus termos, ficar nu e gama. Lembrando que é importante, né, você sempre prestar atenção nesse detalhe, que existe mais de uma forma de modelar uma junta, mas poucas delas levam a uma representação injetiva, sem ambiguidades. Tá? A matemática representa fielmente o comportamento da junta. Isso que é o difícil. Tá? Bom, por essa aula é só. Vamos fazer a próxima. Até a próxima aula.